Fala turma, tudo jóia pessoal? Sejam muito bem-vindos galera, a parte 2 do vídeo Como produzir uma cena Blue Hour do zero. Na parte 1 desse vídeo galera, eu falei um pouco com vocês sobre as configurações da iluminação de uma cena Blue Hour, expliquei pra vocês as configurações do HDRI, dei uma super dica pra vocês sobre como vocês fazem pra poder fazer a mesclagem da temperatura das luzes, da parte interna, das cenas externas de vocês. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição, depois você pode conferir, ele tá super completo. E nesse vídeo aqui, na parte 2 daquele primeiro vídeo, eu vou ensinar pra vocês, pessoal, as configurações dos materiais de uma cena Blue Hour. Como que a gente faz para os materiais, para eles terem aquele reflexo e reagirem ao azul que vem do nosso céu, o azul do Blue Hour. Nesse vídeo aqui vocês vão aprender isso, então bora lá comigo. Pessoal, assim como na parte 1, eu trouxe aqui pra vocês, de primeira, né, antes da gente partir pro Max, eu trouxe aqui pra vocês a nossa referência que a gente usou, e na verdade a referência que a gente tá usando para poder fazer a nossa cena Blue Hour. Pessoal, olha só. Na primeira parte, né, como eu falei, a gente falou um pouco a questão da iluminação. Então eu falei pra vocês que a gente precisa olhar primeiro como é que tá o tom da nossa referência, como é que tá o tom do azul da nossa referência. Eu até trouxe uma comparação pra vocês com relação a essa cena aqui. O tom do azul dessa cena é totalmente diferente do tom do azul dessa, então ter referências é bem importante pra gente fazer essas observações. Falei também em relação às luzes da parte interna, que são as luzes artificiais, como é que tá a temperatura, uma coisa que a gente pode observar. Agora, galera, a gente vai observar como é que está o comportamento dos materiais da nossa referência. Olha só, pessoal, se a gente vir aqui, se a gente reparar como é que está o material dessa nossa torre aqui, porque o prédio principal aqui, galera, é esse prédio aqui que está bem iluminado. E é o seguinte, se a gente reparar o material, se a gente vir cá bem nesse concreto, pelo que eu posso ver aqui, né, o material desse edifício é de concreto. Repara que aqui a gente consegue perceber bem a cor desse concreto. Tá vendo que é um concreto mais amarelado? Olha só como é que tá ele aqui. À medida, galera, que eu vou subindo, que eu vou subir na vista da minha referência, olha só, eu vou subindo, repara que ele vai ficando mais azul. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui como é que tá começando a ficar mais azul. Olha aqui como é que tá bem mais azul. Chega aqui em cima, parece como se fosse um cromado, olha só, bem reflexivo. Porque basicamente, pessoal, esse material aqui, à medida que vai subindo, vai deixando de ter a interferência, digamos assim, das luzes aqui, dos postes, que está iluminando esse concreto. À medida que a gente chega aqui em cima, a luz que está batendo de frente com esse concreto é a luz do céu, é o azul, é o nosso Blue Hour. Então ele basicamente ele tem esse reflexo, ele reage a essa iluminação e fica bem azulado. Olha só que incrível. Olha só. Se a gente reparar, essa parte aqui está mais clara do que essa aqui, ó. Tá vendo que essa aqui está um pouquinho mais escura? Tem tipo um degradê. Olha só que incrível. Se a gente comparar aqui, ó, olha só como é que tá o material aqui embaixo, e olha só como é que tá ali em cima. Vou pegar outra referência aqui para vocês verem, que é uma referência agora do asfalto, olha só. Se a gente pegar essa referência aqui, galera, a gente percebe que aqui, ó, olha só como é que o asfalto dessa imagem, ele tá um pouquinho reflexivo aqui, tá vendo? É isso que eu vou ensinar para vocês, pessoal. Como que a gente faz para os nossos materiais eles terem esse reflexo. Caso a gente tenha um material numa calçada, numa madeira ou no concreto, que ele está muito opaco, sem reflexo nenhum, como que a gente faz para ele ter aquele reflexo e reagir melhor ao azul da nossa cena? Essa técnica, pessoal, serve tanto para cenas Blue Hour, quanto Golden Hour, quanto cena diurna, tanto para cenas externas e externas também, beleza? Mas eu utilizo mais para cenas Blue Hour para poder reagir aquele azul mesmo do HDR, beleza? Bora lá pro Max agora. Estou no meu Max aqui já, galera, olha só. Pessoal, a cena aqui eu já mandei um render nela já e dei um pause. E ela tá do mesmo jeito que a gente finalizou na aula passada, na primeira aula. Mesmas configurações, mesma coisa. E é o seguinte, turma, eu vou minimizar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, galera, eu aconselho vocês, pessoal, a isolarem o projeto de vocês e as luzes artificiais para vocês começarem a fazer esses testes dos materiais. Porque senão, pessoal, acaba ficando muito pesado. Então, assim, o que eu faço? Eu ocultei a vegetação de torno, os prédios, os blocos aqui da varanda, a vegetação e os carros, e deixei só o meu projeto e as luzes artificiais para dessa forma ficar muito mais leve. Beleza? Aconselho que vocês façam isso também. Pessoal, eu vou vir aqui no meu render setup, ou então no F10 e do teclado de vocês, para adicionar um render element do reflexo. Olha só, vou vir aqui em render element, vou clicar em adicionar, vou vir aqui, ó, reflexo, beleza? E vou dar um ok. E vou fechar. E vou mandar um render para basicamente para esse render element ele ser ativo aqui na minha cena. Deixa eu dar um render aqui. Olha só, vou dar um pause, um stop. E se eu vir aqui em build, repara que ele está aqui, ó, render element do reflexo. Se eu habilitar ele aqui, galera,
O que esse Render Element faz? Ele indica pra gente, pessoal, quais são os materiais reflexivos da minha cena. Quais são os materiais que tem reflexo na minha cena, tanto mais reflexo ou menos reflexo. Se a gente reparar, olha que o nosso asfalto ele tá bem opaco. Agora, se a gente perceber na calçada, tá bem opaca também. Agora, o meio-fio, repara que tem uma parte aqui do meio-fio que ela tá com um reflexozinho. Tá vendo? Já é um material um pouco mais reflexivo. Olha só, esse pilar aqui, ó, esse pilar aqui, repara o tanto que ele tá reflexivo. Tá vendo? Diferente do nosso asfalto, diferente também do nosso meio-fio. O mármore aqui que tá aqui aplicado, repara que ele tem um reflexo maior, tá vendo? Então eu gosto de acrescentar esse render element para a gente poder ver, para a gente poder perceber em quais materiais a gente precisa configurar, a gente precisa mexer. Claro que tem alguns materiais que são muito reflexivos, a gente quer tirar um pouco dessa reflexão deles, outros que são muito opacos e que a gente quer que eles tenham um reflexo maior. Deixa eu minimizar aqui. Pessoal, vou abrir aqui o meu editor de materiais. É o seguinte, eu vou pegar com a pipeta, galera, o meu material do asfalto, pra gente poder dar uma mexida nele. Se a gente perceber, olha que ele tá bem sem reflexo, tá bem opaco. E eu quero que esse meu material do concreto, ele tenha um pouquinho mais de reflexo e tenha mais a presença do azul do meu HDRI aqui nele. Que nem a gente percebe aqui, ó. Olha só, tá vendo que ele tá bem opaco, tem quase nada de reflexo e nada da presença do meu HDR. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar ele aqui. É o seguinte, a gente vai mexer, galera, nas configurações do glossiness desse meu material. Eu não sei, pessoal, qual versão do Corona vocês estão usando. E não sei qual material que vocês estão usando, se é Physical Material, Legacy Material. Eu aqui estou usando um Legacy, mas caso vocês estejam utilizando um Physical Material, olha só, o Physical ele tem aqui o Roughness e não o Glossiness. Vocês podem fazer o seguinte, eu vou descer aqui, ó. Vocês veem Options, Advanced Options, tem aqui, ó, Roughness Mode. Vocês habilitam aqui para Glossiness. Aí sim, vocês sobem lá e vocês podem configurar o Glossiness do material de vocês, beleza? Só para vocês saberem disso. Eu sempre prefiro mexer no Glossiness. Beleza? Eu venho aqui, vou pegar com a pipeta, certinho o material. E olha só, eu vou entrar dentro do Glossiness aqui, galera. Eu vou vir aqui em Corona Bitmap e vou aplicar vou vir em Maps, vou vir em Corona Color Correct. E vou dar um OK. Galera, eu vou começar mexendo primeiro no brilho desse meu material. Na verdade, no brilho do Corona Color Correct eu apliquei no Glossiness. Eu não vou dar o render ainda, beleza? Eu vou só mexer nas configurações aqui pra gente perceber como que vai reagir aqui na imagem do material. Olha só, deixa eu colocar aqui 0,2. Olha só, repara que já começa a ter um pouquinho de reflexo. 0,3, 0,5... Repara que vai começando a ficar bem reflexivo. Posso mexer aqui agora também, galera, talvez no contraste desse meu material. Só que antes de eu mexer no contraste, deixa eu dar um render aqui, porque eu queria só que vocês percebessem que mexendo no brilho, ele já começa a ter mais reflexo. Mas olha só, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu zerar o brilho. Eu vou fazer o seguinte para ser ainda melhor para vocês. Deixa eu dar um render aqui. É o seguinte, eu vou salvar um histórico desse meu material, do asfalto, sem a gente ter feito nada na configuração. Olha só, eu vou vir aqui, vou dar um Region, vou clicar em Region. Vou selecionar só essa parte aqui, beleza? Só aqui, vou voltar aqui. Para basicamente quando eu for renderizar, ele renderizar só essa parte aqui embaixo. Olha só, beleza? Já está bem limpo, vou dar um salvar, vou dar um stop e vou dar um histórico aqui, ó, beleza? E vou vir aqui e vou colocar de novo o meu brilho em 0,5, que a gente tinha colocado. E vou dar um render. Olha só, galera, o resultado. Galera, só da gente mexer no brilho, olha só o resultado que ficou no nosso material, bem mais reflexivo. É o seguinte, galera, deixa eu mexer agora no contraste junto com vocês. Ah, pessoal, eu fiz o Region aqui, tá? Ele só renderizou só essa parte aqui de baixo. Deixa eu até dar um stop. Ele renderizou só essa parte de baixo aqui, o restante continuou da mesma coisa, tá? Dessa forma também fica bem mais rápido para vocês fazerem esses testes, beleza? Galera, é o seguinte, eu vou mexer agora no meu contraste, vamos fazer um teste aqui, vou colocar o contraste em 0,2. Deixa eu dar um render aqui pra gente ver o que vai acontecer. Quando a gente aumentou o brilho, galera, basicamente ele trouxe mais reflexo pro material. Tem reflexo... Peraí, deixa eu voltar o contraste para 1 para explicar para vocês. Quando a gente aumentou o reflexo, repara que alguns pontos ficou bem reflexivo. Essa parte aqui, ó, bem reflexiva. Esse ponto aqui também. Esse ponto aqui também, olha só, bem reflexivo. Basicamente é o material como um todo, só que alguns pontos tem bastante reflexo. Se eu diminuir o contraste, colocar o contraste 0,3... Olha só, repara que ele volta a ficar um pouco mais opaco e em alguns pontos, tipo aqui, por exemplo, bem sutilzinho, mas aqui principalmente, basicamente assim, quando a gente abaixa o contraste, alguns pontos é que vai ter reflexo, porque o nosso brilho, a gente aumentou o brilho, a gente aumentando o brilho, a gente tem reflexo no material, só que a gente abaixando o contraste, esse reflexo vai estar presente só em alguns pontos. Se eu colocar o contraste em 0,5,
Olha só, que agora eu tenho contraste, que agora eu tenho um pouquinho de reflexo nesse ponto aqui, nesse ponto aqui também. Se eu voltar o meu contraste, por exemplo, deixa eu salvar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só, eu salvei um histórico com contraste em 0,5. Se eu voltar o contraste para 1, olha só, repara que eu tenho bastante reflexo em todos os pontos. Deixa eu só limpar mais um pouquinho, deixa eu dar um stop e vamos comparar. Olha só, aqui galera, eu tenho o contraste em 1. Basicamente está atuando reflexo no meu material como um todo. Se eu for comparar, olha como é que estava antes. Olha só, ele tira um pouco do contraste, desculpa, ele tira um pouco do reflexo, um pouquinho do brilho, e deixa mais sutil, e fica o reflexo só em alguns pontos, beleza? Nesse ponto aqui mais forte, beleza? Olha só, aqui ó, eu tenho um contraste mais forte, tenho um contraste de 1, tá vendo como é que ele está bem agindo? Olha só, aqui também bem agindo. Quando eu coloco abaixo o contraste, olha só, tá vendo que ele deixou mais sutil em alguns pontos? Então é basicamente isso, galera, vocês achem o ponto certo, e vocês fazem essa mesclagem entre o brilho do material e o contraste também, para vocês chegarem na medida certinha que vocês querem, no resultado que vocês querem do brilho do material de vocês, beleza? Deixa eu fechar aqui esse histórico. É o seguinte, galera, deixa eu fazer agora com o meu material da minha calçada. Deixa eu pegar aqui com a pipeta o material da minha calçada. Beleza, olha só, se a gente reparar, o material da calçada também está bastante opaco. E se a gente vir aqui, ó, olha só como é que ele tá. Não tem reflexo aqui nessa parte, e aqui também não. Eu vou fazer a mesma questão. Vou vir aqui no Glossiness, vocês já entenderam, né? Vou vir aqui em Corona Bitmap, Corona, coloco Rect. Ok, vou fazer bem rapidinho. E vou colocar aqui, eu vou fazer um teste, tá pessoal? Vou jogar aqui 0,2. Olha só, a gente repara que já vem um pouco de reflexo. E vou dar um render. Olha só. Galera, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês outros materiais também que não estão na cena que a gente pode fazer essa questão das configurações, beleza? Olha só, quando a gente faz isso aqui, repara aqui, deixa eu voltar aqui para 0 e salvar um histórico. Deixa eu limpar um pouquinho, vou salvar um histórico aqui. Olha só, galera, repara nessa parte aqui da rampa. Eu vou aumentar aqui o brilho, 0,2. Olha só, repara que o brilho aqui aumenta, a gente tem um reflexo maior nessa parte. Tá vendo aqui, ó? Repara uma coisa bem interessante, olha só, como é que... Deixa eu redar aqui pro lado aqui. Repara que a gente tem a presença um pouco mais do azul aqui nessa partezinha. Tá vendo? Olha aqui, ó, um pouquinho do highlight da iluminação artificial. Tá vendo aqui, ó, um amarelinho? Olha só, coisa que a gente não tinha antes. Olha só como é que tava antes. Aqui não tem nada, tá vendo? Olha só, a gente aumentou um pouquinho o brilho. Olha só como é que reage mais. Tá vendo? Olha aqui, não tem nada de reação com o azul. A gente mexeu no brilho, olha só. Tá vendo que tem um pouquinho mais da reação dele? Olha só essa parte aqui como é que tava. Como é que tava antes, bem opaca. A gente mexeu no brilho, olha como é que reage mais. Só que aí, galera, que nem eu fazer, vocês têm que fazer a mesclagem com o contraste. Deixa eu baixar um pouquinho esse contraste, 0,5 talvez. Olha só, já ficou mais sutil aqui o reflexo. Nessa parte aqui, tá vendo? Se eu voltar lá pra ver, ó, ó como é que tava antes. Ó como é que tá agora, bem mais sutil. Galera, desculpem, a minha câmera começou a dar uma travadinha aqui, eu tive que dar um stop. Mas é o seguinte, pessoal, vocês já pegaram o macete, né, de como que configura os materiais para eles reagirem melhor à iluminação do Blue Hour. Mas é o seguinte, eu quero mostrar para vocês outros materiais. Eu vou pegar aqui agora na minha library, na minha biblioteca pessoal, e vou aplicar o material aqui nesse mármore. Vou trocar esse material desse mármore, vou colocar o material de uma pedra, para vocês verem como é que a gente faz essa configuração para quando o material ele é bem opaco. Olha só. Turma, o que eu fiz aqui agora? Eu trouxe aqui para dentro da nossa cena, galera, o material de uma pedra. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, a importância da gente fazer essa questão dessas configurações no Glossiness. O que eu vou fazer, pessoal? Eu apliquei esse material da pedra aqui nesse meu muro. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele aqui, eu vou isolar esse meu muro para mostrar mais a fundo para vocês o que a gente está fazendo aqui. Vou colocar na vista de perspectiva e vou vir aqui, vou ficar bem próximo aqui, ó, mais ou menos aqui. E vou dar um render, olha só, galera, dei um render. Se eu vier aqui no render element do reflexo, repara que é um material bem opaco, não tem reflexo quase nenhum. O que eu vou fazer? Pessoal, uma outra forma de vocês fazerem essa questão e vocês perceberem o reflexo mesmo bem agindo, caso você tenha um pouco de dificuldade para perceberem aonde que o reflexo está batendo, vocês fazem o seguinte, deixa eu abrir o material aqui, vocês desligam o diffuse aqui do material, ele está em 1, eu vou colocar em 0. O que eu fiz aqui, galera? Eu tirei a textura do meu material, eu tirei a textura dele, então aqui agora só está agindo o reflexo, o glossiness, o bump e o displacement. Dessa forma aqui, eu não vou ver a textura, eu vou ver só as coisas que eu estou mexendo, vou ver só o reflexo e só o glossiness, que são as configurações que eu vou mexer agora. Deixa eu dar um outro render. E olha só, a gente está sem textura nesse material, tá vendo? Ele está tudo preto.
beleza? Como se a textura fosse perdida. Então olha só, deixa eu dar um stop, vou salvar um histórico, eu vou vir aqui no Glossiness, o mesmo processo que a gente fez, e vou vir no bitmap, maps, corona, color correct. E é o seguinte, pessoal, a gente percebe aqui que tá vendo que quando a gente vê o material dessa forma, tá vendo que ele parece um material todo liso, tá vendo? Que a gente não percebe a presença de reflexo, a gente não percebe direito o displacement do material, a gente não percebe as diferenciações, porque como é uma parede de pedra, tem uma pedra um pouco mais para frente, um pouco mais para baixo, um pouco mais para dentro. A parede de pedra é dessa forma, só que a gente não percebe tanto assim direito, parece uma parede lisa. Só que olha só, eu apliquei aqui o Corona Color Correct, aqui no Glossiness, eu vou vir aqui no brilho e vou colocar 0,2 e vou dar um render. Olha só o que vai acontecer com essa textura, com esse material. Eu vou ligar o render e olha só o que aconteceu. Ele ficou com mais brilho, só que mais do que isso, a gente consegue perceber agora, de uma forma bem melhor, essa questão dos relevos dessa parede. Repara que tem um ponto aqui, ó. Olha só, esse ponto aqui tem mais reflexo do que aqui embaixo. Porque basicamente uma face da pedra tá recebendo mais luz, ou seja, tá reagindo melhor a essa iluminação do que essa outra parte de baixo. Olha só como é que a gente percebe muito melhor isso. Olha essa face aqui, olha o highlight que tem aqui nessa parte. Tá vendo? Se eu aumentar esse brilho, vou aumentar aqui para 0,5. Olha só, agora parece que é um muro molhado. Tá vendo que tem umas partes bem escuras e outras bem reflexivas? Só que aqui tá muito reflexivo, tá exagerado. Vou colocar aqui no contraste, 0,3, para ficar mais sutil. Olha só como é que tá bem sutil. Deixa eu dar um stop e vamos comparar como é que tava antes. Olha só, olha como é que tava antes, galera. Parece uma parede lisa. A gente fez essa configuração, olha agora. Olha só como é que tá agora. Olha que incrível. Beleza? Então, pessoal, é questão de vocês fazerem um balanço. A gente colocou o brilho em 0,5, ficou muito reflexivo. Não tem importância, vai ali no contraste, abaixa um pouquinho até achar o meio termo. Eu vou voltar aqui o diffuse para 1 e vamos dar um render para ver como é que tá esse material agora. Olha só, olha o brilho que a gente tem aqui agora, olha só o highlight aqui. Tá vendo? Olha só a diferença. Incrível. Então é isso, turma. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado da parte 2 desse vídeo, onde eu ensinei pra vocês como que vocês configuram os seus materiais para que eles reajam da melhor forma ao seu HDRI e ao seu environment. Eu não quis, pessoal, me delongar muito aqui nessa parte 2, pro vídeo não ficar muito cansativo e ele não ter 20 minutos, que nem foi o primeiro vídeo. Eu quis ser bem breve, bem direto ao ponto com vocês e explicar da forma mais fácil, da forma mais tranquila, para que vocês entendam e para que vocês saibam configurar os materiais das suas cenas também. Pessoal, se você teve alguma dúvida nesse vídeo, qualquer dúvida, pode comentar aqui que eu vou ter o prazer de responder a sua dúvida. Caso você tenha alguma dúvida mais específica, então se você quer um feedback de uma cena sua, pode ser até uma cena Blue Hour, você pode mandar lá no Instagram, eu vou ter o prazer de te dar um feedback, meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo aqui. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, clica no gostei aqui também, se inscreva no canal que toda semana tá saindo vídeo aqui sobre 3D Max, sobre Corona. Pessoal, a gente se vê na próxima semana com mais vídeo aqui pro canal. Tamo junto!